Mais um dia normal na cidade. Ou melhor, na disciplina Introdução ao Estudo das Cidades. Hoje vamos falar do continuando, o segundo capítulo do livro História do Urbanismo, do Jean-Louis Arruel. E seguimos com o urbanismo renascentista. Terminamos a aula passada falando que a partir do século XIV houve todo um processo ali na Europa para que houvesse um lento e gradual embelezamento das cidades medievais. Um livro muito interessante para se discutir isso é esse daqui, O Tempo das Catedrais, de George de Bie, em 1980, ano 1980 a 1420. Esse livro aqui, ele tem uma curiosidade, ele foi traduzido pelo grande escritor José Saramago, que inclusive ainda é o nosso único prêmio Nobel de literatura para a língua portuguesa. E assim, fundamentalmente ele mostra como que houve esse processo de modernização, de busca por embelezamento como um ideal fundamental para se pensar a cidade. Ali dentro de um contexto medieval que foi caminhando pouco a pouco para o que seria esse contexto renascentista. Então é muito interessante, o livro vale muito a pena. E ele tem alguns conceitos que são importantes para o que nós vamos falar aqui. Por exemplo, o de Bie defende a ideia que as catedrais eram livros de pedra. O que significaria isso? Se fundamenta no princípio de que você está em uma comunidade que é fundamentalmente analfabeta. Ou seja, como que você iria fazer a questão da catequese, da difusão de ideias, sobretudo religiosas? Basicamente em relevos, altorrelevos, vitrais, que era o que se via nas catedrais. Ou seja, aquela pessoa que havia sido catequizada e se lembrava de alguma ideia, por exemplo, Jonas e a baleia, o conto bíblico, ele via um vitral com um homem e um peixe gigante, já pegava e relacionava com aquilo. Por que isso é fundamental? Porque se na Idade Média nós temos o estabelecimento dessa ideia do prédio, da catedral como um livro que comunica, como um livro de pedra, no mundo renascentista, como o nosso autor vai mostrar muito bem, a lógica mudou. Passou a ser fundamentada num outro espírito de tempo. E um dos grandes elementos catalisadores disso foi a Reforma Protestante. Ou seja, aquele livro misterioso que era a Bíblia, que era acessível a poucos letrados e eruditos, não apenas ao clero, mas poucos eruditos, os Goliards, por exemplo, é um bom exemplo disso, Beda Belarde e tudo mais, passou a ser interpretável por qualquer pessoa, a partir das traduções, sobretudo a alemã, feita por Martinho Lutero, que teria até inaugurado o que seria a moderna língua alemã. Ou seja, aquele livro de pedra evoluiu, passou a ser outra coisa. E é todo esse contexto social que veio a estabelecer a nossa discussão de agora. E eu acho que a primeira delas é pensarmos que nessa passagem do século XIV para o século XV, passagem da Idade Média para o Renascimento, o que está renascendo? Aquela velha informação lá do ensino médio, lembram? Está renascendo a cultura clássica, tal, ou seja, houve toda uma reaproximação dos ideais gregos, romanos e tudo mais. E um deles era a ideia de mente sã e corpo são. Nós já vimos isso no Sennett, nós já discutimos. Ou seja, passou a se pensar a cidade não apenas como o local em que se habita, mas o local que deve ser belo. Os princípios de beleza passaram a ser fundamentais, então, portanto, esses princípios de beleza evoluíram na busca do que seria uma cidade ideal. A grande discussão que passou a existir no urbanismo era isso. O que é a cidade ideal? Qual é o desenho urbano dessa cidade ideal? Quais os prédios que deveriam ter essa cidade ideal? Tudo isso entrou no cenário ali. E um dos grandes mestres dessa discussão é o Albert. Em suas obras,
ele somou a um princípio medieval muito importante, que era o princípio do comoditas, que era o princípio da comodidade, né, do viver, somou o princípio do voluptas, da voluptuosidade, não no sentido erótico do termo necessariamente, mas a ideia do belo, aquele belo que encanta, aquele belo que gera uma volúpia, a volúpia do estar, uma volúpia do lugar, né? Quando você olha para uma obra e você se encanta com aquilo. E não apenas o encantamento, como as catedrais promoviam, que era aquele encantamento diante da grandeza de Deus. Não é isso, né? Mas o encantamento pela beleza em si, pela forma em si, pela arquitetura e como que aquilo está distribuído no espaço. Então é a partir desse momento em que pensa-se que os prédios eles devem ter a sua lógica própria e a própria cidade ela também deve ter uma lógica própria. Filaret, que é um outro pensador dessa época, autor do Tratado de Arquitetura, ele chegou a fazer planos, vamos dizer assim, práticos. Ele trabalhava para a família Sforza, que era uma das famílias mais importantes da Itália naquele momento, e ele chegou, inclusive, a planejar uma cidade para eles, uma cidade inteira para a família, que era chamado de Sforzinda, que obviamente não chegou a ser trabalhado em sua completude, mas os planos foram feitos, tal. Houve até alguns avanços, porque nós vamos ver isso até adiante, nesse período que começou a se fazer várias cidades pequenas, né, para se fazer essas experiências de busca de cidades ideais, tal, e essa acabou sendo uma delas. E o traçado que se buscava geralmente nessas cidades, nesse primeiro momento, era o traçado em forma de estrela, que poderia ser a de 5 pontas, poderia ser a octogonal, a de 8 pontas. Então essa ideia da estrela, assim, ruas irradiando para um centro, passou a ser muito importante nesse momento, juntamente com um outro critério, que é a ideia da colaboração dos engenheiros militares. O engenheiro militar passou a ter uma força muito grande nessa época, trabalhava junto com esses pensadores da beleza, eles pensavam a partir de elementos práticos. Mas a junção dessas duas coisas é o que deu tom para o urbanismo que se fazia naquele momento. O que se pensava nesse caso aí? Por exemplo, a questão da muralha. Se pensava uma muralha mais baixa, mais larga, mais resistente, para que se pudesse trabalhar ali os canhões. E as ruas, a mesma coisa. Ou seja, como se faria a defesa da cidade a partir de uma guerra com canhões? Tudo isso começou a ser pensado ali nessa lógica dessa cidade medieval. Renascentista, que superava aquele formato medieval. E a ideia de engenheiro militar tornou-se tão importante que até figuras que nós conhecemos como grandes artistas, né, que pensam a partir do estético e tal, gostavam de se apresentar basicamente como engenheiros militares. Um deles é o nosso querido Leonardo da Vinci. Se você perguntasse para ele, Leonardo, o que você é? Qual que é a sua função principal? Ele responderia, não, eu sou um engenheiro militar. Na produção de armas, na produção de máquinas, todo mundo conhece aqueles desenhos, né, que ele fazia naqueles cadernos com a caligrafia invertida e tal. Boa parte daqueles cadernos ali é composto por planos de máquinas de guerra. E ele fazia, obviamente, os outros trabalhos, como coisinha simples, tipo pintar a Mona Lisa, coisa assim, meio que de bico. Claro que não é isso, né? Mas exagerando um pouco, era um trabalho, vamos dizer assim, que não era o que ele considerava como a sua formação principal, a sua perspectiva principal. Por quê? O que dava mais prestígio naquele momento era exatamente a guerra. Inclusive pensar a cidade para a guerra. Essa ideia da estrela acabou evoluindo, se modificando e fez parte de todo um processo ali de formação dessas cidades, dessas pequenas cidades inicialmente. E, por exemplo, o Bramante, que foi outra figura muito importante daquele período, e seus continuadores, né, que seus alunos até tiveram mais oportunidade de trabalhar isso até mais do que o próprio mestre, começaram a trabalhar com traçados radiocêntricos. Aquela ideia das ruas indo para
né, um centro, e de uma maneira direta, né, que vai ser depois muito trabalhado nos urbanismos posteriores. E uma forma de você transformar essa ideia, que era uma ideia de engenharia, uma ideia de defesa, tal, em algo belo, em algo estético, foi a inclusão nesse tipo de processo de traçados radiocêntricos de jardins. A ideia do jardim passou a ter uma importância muito grande nesse período. O jardim medieval, ele era um jardim basicamente fechado. Você tinha ali as muralhas, você tinha, né, nós já falamos sobre isso na aula passada, você os espaços verdes que ficavam em algumas partes ali daquela construção. No caso das cidades renascentistas, não. Os jardins passaram a ser distribuídos em eixos. Esses eixos que iriam direcionando para o centro. Obviamente, isso foi evoluir posteriormente, né, no formato daquelas grandes avenidas, né, que surgirão séculos depois. Mas a ideia está iniciada ali. Por que isso? Não apenas a ideia do belo era algo fundamental, mas porque se começou a ter uma necessidade de servir uma sociedade de corte. Uma outra coisa para além do jardim, que era para os passeios e tal, dessa sociedade de corte, foi a questão das florestas. Né, que ao lado das cidades passou a ser muito comum ter florestas, que também tinham seus caminhos, que eram caminhos que eram planejados. Podemos pensar aí já em uma lógica de paisagismo. Né, já estava estabelecido ali. Nessas florestas se fazia caça. A corte se reunia ali, caçava animais e tal. Era um dos esportes mais comuns e mais de maior prestígio naquele período. Porque não podemos esquecer uma coisa. Na sociedade que nós estamos vivendo aqui, o nobre não é mais necessariamente um guerreiro. Essa lógica do nobre guerreiro era uma lógica medieval. Com a evolução da Idade Média para o período renascentista e a criação dessa sociedade de corte, aquele nobre que era treinado para ser um soldado e passou a ser treinado para ser uma pessoa educada, né? Às vezes uma pessoa culta, às vezes uma pessoa preocupada com as grandes discussões do momento, tal, para se discutir ali nos jogos de salão, aquela coisa toda, tal. Aí foi quando houve a substituição do cavalheiro entrando no lugar do cavaleiro. Ou seja, o cavaleiro, o homem educado, o homem gentil, o homem que sabe se portar em sociedade, substituindo aquele que era treinado para a batalha. As cidades medievais eram muito belicosas entre si. Vimos isso na aula passada. As cidades renascentistas não eram? É claro que eram. Mas começou a ter uma ideia de que não necessariamente quem tinha que ir para a cabeceira da batalha era o nobre. O nobre, né, o homem rico, o homem de posição e tal. Essa ideia passou a ser redimensionada. E essa sociedade de corte é o que mais estabelece isso. Tem um livro, na verdade 2 livros, são em 2 volumes, que trabalha isso muito bem, essa passagem da sociedade guerreira, bélica, para a sociedade de corte, que é o processo civilizador, do lendário Norbert Elias. Aqui eu estou com o volume 1, que se chama Uma História dos Costumes, que é essa evolução dos costumes, né, quando você começou a estabelecer ritos para se alimentar, ritos para tratar os outros, tal, e surgiu nesse momento. Né? E aqui o segundo volume, que é A Formação do Estado e Civilização. Tá? Pensando nessa formação desse indivíduo, né, domado, civilizado, educado, cavalheiresco, como o elemento mais evoluído para esse momento. Então, livro obrigatório, recomendo tremendamente. Um detalhe importante nesse contexto todo é o seguinte: as cidades que eram construídas com esses modelos de busca de cidade ideal, tal, cidades utópicas, né, eram sempre cidades pequenas. Então, quer dizer, você fazia experiências.
E isso é muito interessante porque o que nós temos aqui é um grande mecenas, um grande nobre, uma pessoa de posses, né, que está dando para um artista, um homem de pensamento, a possibilidade dele tirar do papel ideias que ele tem. E olha, vamos experimentar isso no mundo real. Como que isso funcionaria no mundo real? Isso é extraordinário. E isso era a base até ali o século XVI. Isso geralmente era o que acontecia, no surgimento de novas cidades e tal. E se estendeu até o XVII. Foi já a partir do século XVIII que essas experiências começaram a ser implementadas em cidades já antigas. Paris talvez seja o maior exemplo. Roma também, com o trabalho dos papas, né? Vamos falar sobre isso depois. Agora, nessas cidades que estavam surgindo e naquelas que estavam sendo remodeladas, antigas, houve um detalhe que era fundamental para entendermos a lógica daquela sociedade: a ideia da praça. A praça no mundo antigo tinha aquela função de lugar de debate, lugar de encontro social, tal. A partir da Idade Média, ela ganhou uma conotação religiosa, porque geralmente se tinha um centro, uma catedral diante dela. E é claro que eles faziam o comércio, os encontros também e tal, mas eram encontros tutelados. Na cidade medieval, esses encontros tutelados, eles deixaram de existir, pelo menos como algo que definia o caráter da cidade. As praças passaram a ter elementos seculares, geralmente eram monumentos aos grandes nobres, aos grandes feitos, né? Aquela coisa toda. Ou seja, aquele local que era o local de encontro da comunidade religiosa passou a ser o encontro da comunidade, para fins diversos. E isso veio a se estabelecer também nas fachadas, porque os prédios que recebiam um cuidado particular eram aqueles prédios públicos ou religiosos. A partir desse momento, a fachada passou a ter uma grande importância na maneira como o morador daquele local se apresentava. Era fundamental para estabelecer qual era o peso social que aquela pessoa tinha. Então, cada vez mais passou a haver uma monumentalidade nas fachadas. Por que isso? Nós estamos falando num momento histórico em que a ideia do individualismo surge. Então, portanto, quando você tem uma casa que é reconhecível, uma casa que é reconhecível de longe, você vê uma fachada específica, não, isso aqui é a casa da família tal, é uma casa do banqueiro tal, é uma casa do comerciante tal. Isso mostrava o quê? A individualidade do dono. E isso foi se constituindo como um elemento cada vez mais forte em todo o urbanismo e em toda a arquitetura moderna. Mas o germe está aqui, né? Só que aquela coisa, geralmente as utopias, elas não são utopias individuais. O Renascimento é um período de individualidade florescente. As utopias costumam ser coletivas. E o Ruel, ele lembra de um detalhe muito interessante desse período, que foi o surgimento de uma grande obra-prima do pensamento político, que é a Utopia de Thomas More, ou São Thomas More. Não podemos esquecer que ele é um santo, ele foi canonizado. Neste livro, Utopia, o que nós temos? Nós temos a criação de um modelo do que seria uma cidade perfeita, uma cidade ideal, mas a partir de uma lógica de vida comunitária, voltada para a virtude. Então o que nós temos aqui são 54 cidades constituídas por um plano único e que acabam se tornando muito parecidas, mas a ideia fundamental é essa, de fomentar essa ideia de comunidade, mas como algo positivo, né? Não necessariamente como algo opressor, que todos vão ser iguais, não, mas que todos vão ter acesso a determinados mecanismos, aparelhos urbanos ali. O do Thomas More e sua perspectiva e sua proposta de cidade ideal, eu acho que nós podemos relembrar a tese do grande historiador da arte, Julio Calargan, nesse livro de História da Arte como História da Cidade, em que ele, em um dos capítulos, ele discute exatamente a dicotomia entre cidade ideal e cidade real. Para ele, a cidade ideal é sempre um elemento de medida,
Porque você tem um mundo objetivo. Você quer alcançar uma outra coisa, você quer alcançar algo melhor. Como que você mede isso? Você vai medir isso exatamente a partir dessa ideia do que você quer chegar. Porém, a cidade real está aí. Então, portanto, a cidade ideal é o elemento de medida. Então, você quer chegar aqui, você está aqui. Então, o que pode ser feito para alcançar? Aqui, chegar aqui. E é interessante que o Argan levanta o fato de que quando você chega, você aumenta o nível, ou seja, você não quer mais estar aqui, você quer uma outra coisa. Ou seja, a humanidade ela sempre busca a utopia, mas a utopia é sempre algo que está no horizonte. E é interessante pensarmos isso em termos do Renascimento, porque geralmente o Renascimento ele é representado pelas grandes obras artísticas, grandes obras culturais, grandes nomes, grandes figuras, grandes pensadores políticos e tal. Só que foi um período de grandes conflitos. Como eu falei, as cidades não pararam de lutar entre si, muito pelo contrário. Houve, né, um crescimento muito grande dessas lutas entre cidades. E algumas são bem populares, renderam filmes e séries, vamos até falar sobre isso daqui a pouquinho. Houve a Reforma Protestante, que gerou, né, massacres, no caso da Alemanha, a própria descoberta da América, o achamento da América, né, dependendo da perspectiva, que gerou um massacre também. Ou seja, aquela ideia do Renascimento como uma era de Leonardo da Vinci e Michelangelo, e Donatello, e Tartarugas Ninja de modo geral, tal, é uma visão idealizada daquele momento, porque é muito mais complexo do que isso. Ou seja, quando nós pensamos na Vênus de Milo, né, nós não tínhamos apenas Vênus de Milo, né? Nós tínhamos muito sangue manchando esse belíssimo mármore branco, manchando de vermelho. E não por acaso, um dos elementos fundamentais, um dos elementos ideais dessa época foi, né, o surgimento de cidades-fortaleza. Talvez uma das mais icônicas seja Malta. Mas por que isso? Porque também é um momento em que houve muita tensão ali para saber de quem era a autoridade, né? Uma tensão entre as grandes famílias nobres e a própria monarquia, e as famílias nobres entre si, tentando alcançar talvez a condição monárquica. A própria figura do Papa entra nesse jogo de xadrez também, de uma forma muito particular. Nós falamos da Reforma Protestante também. Uma coisa que o autor destaca bastante no livro é que vários príncipes na Alemanha, para proteger fiéis que estavam em conflito em cidades já existentes na Alemanha, começaram a criar pequenas cidades para receber essas pessoas, para criar essas comunidades protestantes na Alemanha. Ou seja, também foi um fenômeno muito importante. Mas não só isso, como nós falamos, a partir de um certo momento ali, as grandes cidades muito antigas, começaram a se preocupar também em adequar-se a esses ideais de beleza, essa busca por princípios utópicos. E Roma não foi diferente. Por ser a sede da igreja, por ser a casa do Papa, né, a sé, né, papal, houve vários momentos ali em que os papas se esforçaram muito, né, para estabelecer a Roma como de fato a cidade eterna, né? A cidade que seria esse grande modelo, né? A cidade que serviria até como exemplo, podemos até dizer isso. E houve outras também, né? Que entraram nesse processo tardiamente. Por exemplo, Paris é uma delas. Paris é uma cidade que já existia na Roma Antiga. Inclusive nos quadrinhos de Asterix e Obelix citam uma cidade ali que é Paris, já é Paris, inclusive. Tanto que, na ironia que os autores fazem, os personagens já agem como parisienses modernos, já são meio snobs, né? Aquela coisa toda tal. Mas por quê? Porque já existia Paris naquele momento. Só que os reis franceses, eles não iam em Paris, muito em Paris. Eles iam em Paris geralmente para participar de festivais religiosos, grandes festas, tal. Mas geralmente eles ficavam em castelos no interior.
O normal era isso. Só que houve um certo momento que o rei Francisco I, porque ele estava pedindo muita ajuda financeira para a manutenção do reino mesmo, ali para os parisienses, ele ficou um pouco constrangido de fazer esses pedidos, mas não estar presente na cidade. O que ele fez então? Ele transferiu a corte para Paris. E foi nesse momento que começou a surgir essa cidade belíssima que nós temos hoje. O germe da Paris moderna começa ali. E um livro muito bom para discutir isso é esse daqui, ó. Dá pra ir uma sentada, né? Se você gostar de sentar. Se você gostar de sentar muito tempo. Que é um livro do Colin Jones, que é Paris, Biografia de uma Cidade. O comecinho do livro aqui é um livro cronológico, ele vai trabalhando todas as fases da cidade de Paris. Ele discute exatamente isso, né? Como que a cidade de Paris deixou de ser aquela cidade que já era a capital, mas era uma cidade abandonada, esquecida pela corte, e passou a ser a sede real. E foi cada vez mais embelezada a partir desses critérios da Renascença. Madrid é outro exemplo interessante. E com curiosidade, foi mais um processo parecido com esse de Paris, só que com algumas particularidades. Foi em 1561 que se estabeleceu Madrid como a capital do reino. Não era ainda Espanha, né? Mas, né, da região ali e tal. E foi com o rei Filipe II. Então ele transferiu a sede para Madrid, que era uma cidade relativamente pequena, mas já com muita estrutura, já tinha um certo período ali de formação de composição dos aparelhos urbanos. Ele fez a exigência de que todos os prédios da cidade que tivesse mais do que um andar, os andares superiores seriam reservados para funcionários da coroa e para membros da corte, naquele momento em que a corte foi transferida. O que aconteceu? A população madrilenha começou a fazer construções apenas térreas. Isso aí tornou-se, de certa forma, uma espécie de tradição. Que, obviamente, né, com o passar do tempo, claro, os prédios surgem, então, mas naquele momento ali, essa ideia da resistência contra essa ordem real foi realizada dessa forma. E é bem interessante isso, né, porque, em grande parte, essas cidades medievais, esse urbanismo medieval, ele teve um balanço ali entre o revolucionar os conceitos medievais, aproveitando alguns, mas mudando outros, e resistir a certos elementos do próprio tempo, né? Inclusive a própria ideia da cidade sempre em conflito ali. Bom, basicamente é isso o conteúdo. Eu quero aproveitar o tempinho que nós temos ainda para fazer algumas sugestões. Por exemplo, sempre que falamos de Renascimento, uma das famílias mais importantes do Renascimento foi a família dos Borgias. Tiveram 2 papas, né? Isso aqui é uma série muito interessante, né? Chamada Os Borgias, a primeira família criminosa, porque, obviamente, centra ali nas nas intrigas palacianas, papais ali, tudo mais, como que foi a disputa de poder. Inclusive o livro O Príncipe do Maquiavel, ele foi dedicado ao César Borgia, né, como modelo desse príncipe que faz o que é necessário para manter o poder e tal. A série é bem interessante. Mas caso você queira algo talvez mais sofisticado, tal, eu recomendo este livro, essa série em quadrinhos aqui. São 4 volumes do Jodorowsky, do Milo Manara, né, que contam mais ou menos a mesma história, né, só que em quadrinhos. E se tiver que escolher entre um e outro, o quadrinho, na minha opinião, é bastante superior. Uma verdadeira obra-prima do gênero. Para pensar em cinema aqui, eu sugiro esse filme aqui, Agonia e Êxtase, que mostra o processo de produção da Capela Sistina. Como que o Michelangelo, né, ele teve a encomenda, né, realizou, né, um certo momento ali, mas depois mudou de ideia e teve a concepção do que seria essa obra-prima que nós conhecemos hoje. A adaptação de um romance é interessante, mas o filme é belíssimo. Inclusive quem faz
o Michelangelo é o lendário Charlton Heston. Fechando a banca aqui, recomendo A Itália no Tempo de Maquiavel. Isso aqui é para conhecer um pouco sobre o cotidiano, as relações humanas, né? Aquela coisa toda, né? Do Paul Larivaille. Tá? Fico as dicas e vamos para mais um dia de normalidade. Tchau, tchau.